Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui no canal do Rossano Sobrinho, no nosso cantinho Palavras que Confortam, trazer um tema para vocês, para que nós possamos fazer uma boa reflexão nesse domingo. O tema é: por que nós contraímos débitos em uma vida para pagarmos em outra? Eu achei interessante esse tema, porque no último livro que eu psicografei com Ezequiel, existe uma passagenzinha que me marcou assim muito, e eu até gostaria de colocar para vocês como foi que estava mais ou menos no livro. Começou assim, com uma pergunta de um dos personagens a outro. Mas por que a necessidade de resgatarmos em uma vida débitos contraídos por nós em uma vida anterior? Olha que pergunta legal. E aí, naturalmente, o outro personagem responde: por que não os resgatamos na mesma? Isso é um assunto que eu acho super interessante, porque nem todos acreditam em reencarnação. Mas, num cantinho que é feito por uma autora mediúnica, nós vamos falar sobre isso, claro. Quando nós pensamos que estamos passando por algumas dificuldades ou até mesmo algumas alegrias, e essas dificuldades, principalmente, elas advêm de uma experiência anterior a uma existência que nós não lembramos, na maioria das vezes nós ficamos muito frustrados e até nos sentindo injustiçados com Deus, porque se não lembramos, porque temos que pagar nesta outra vida. Bem, neste assunto existem dois pontos fundamentais. Primeiro é o véu do esquecimento. Por que nós temos o véu do esquecimento? E eu gosto de colocar que o véu do esquecimento, ele não nos faz esquecer, mas ele nos traz uma visão embaçada de quem nós estamos hoje. E mesmo que a gente tenha esquecido das experiências anteriores, o véu do esquecimento, ele permite ao nosso ser, à nossa essência, saber quem somos. Então, quando nós pensamos no véu do esquecimento, podemos estabelecer que nós esquecemos as experiências que vivenciamos, mas jamais esqueceremos quem nós estamos ainda. Com todas as dicas que nós temos pelo nosso ser, pela nossa essência, a gente consegue saber, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, quem efetivamente nós estamos hoje. E analisando e observando quem nós estamos hoje, temos a ferramenta necessária para que a gente possa compreender as experiências que estamos vivenciando, se tivermos na nossa vivência, no nosso coração, a fé de que tudo o que acontece na nossa vida é justo, porque Deus é justo. É fácil? Não, não é fácil, nada é fácil, mas nós temos condição de começar a praticar, a colocar em prática essa crença, essa fé no nosso Pai Todo-Poderoso. Uma segunda coisa que nós podemos, que é importante, uma segunda ferramenta que nós temos para nós podermos compreender a ideia de nós estarmos quitando os nossos débitos de experiências de vidas passadas, é quando nós percebemos que houve um tempo para que a gente pudesse angariar mais ferramentas para nós podermos vivenciar as experiências que estamos vivenciando hoje. Imaginem se, não estando preparados, ou o mínimo de preparo, nós vivenciássemos essa experiência próximo de quando nós agimos para construí-la na nossa vida. Na maioria das vezes, essas experiências acabam ficando para outra existência, porque nós não damos conta de vivenciá-las na nossa vida anterior. Então,
temos um tempo de aprendizado, ganhamos algumas ferramentas, até que a vida, ela percebe que nós temos condições de vivenciarmos essas experiências que virão. Imaginem vocês, se a vida ela entende que nós estamos um pouquinho mais preparados para vivenciarmos as experiências, e na maioria das vezes, quando as estamos vivenciando, a gente acha que não estamos dando conta, imagina antes. Então, isso tudo tem a ver com a justiça divina. Então, eu gostaria de continuar a leitura daquela passagem do livro Um Jovem Médium. Lembram que a primeira pergunta que foi feita foi: mas por que a necessidade de resgatarmos em uma vida débitos contraídos por nós em uma vida anterior? Aí, o personagem, o seu Antônio, responde para o José: porque não os resgatamos na mesma? Disse simplesmente seu Antônio. José disse: não entendi. E ele respondeu: bem, vou dar um exemplo. Você faz uma dívida em uma mercearia e sabe que o prazo de pagamento é até o final do mês. Entretanto, por falta de organização financeira de sua parte, não tem dinheiro para pagar quando chega ao final do mês de vencimento. O que faz? José responde: vou até o dono da mercearia e peço mais prazo. Possivelmente, terei que pagar com juros o valor devido. Então, José, vamos tentar fazer uma comparação agora entre a vida e este exemplo. Se você, que é o devedor, em razão da sua desorganização financeira, aqui no nosso exemplo, de sua ignorância espiritual, cria uma dívida na mercearia, ou seja, uma inimizade com alguém, e não consegue fazer as pazes com ele numa mesma existência, quer dizer, não paga o seu débito no mesmo mês, precisará de outra oportunidade, que seria o mês seguinte, ou outra existência para pagar a sua dívida. Então, resumindo, ao não pagar a dívida naquele mês de vencimento, ou naquela existência terrena, você que teve a oportunidade para se organizar financeiramente, quer dizer, conhecer um pouco mais sobre as verdades espirituais, terá a chance de fazer diferente, pagando finalmente a sua dívida contraída. Entendeu? Ele continua depois falando alguma coisa a mais, mas eu queria ler essa parte só. Depois vocês comprem o livro, vocês leem, que vai ser muito legal, outras várias partes desse livro que me encantaram muito. Mas olha que interessante essa comparação que foi feita entre a vida e uma dívida que você contrai numa loja. Se nós pensarmos que se nós não temos condição, por uma desorganização nossa, pela ignorância espiritual que nós portamos, não conseguimos quitar aquilo que nós consideramos os nossos débitos, as nossas mazelas, seja com uma pessoa, seja com a própria vida, nós necessitaremos de tempo para que nós possamos juntar o dinheirinho ou juntar as ferramentas que nós precisaremos para que nós possamos, na melhor oportunidade, vivenciar as experiências e nos vermos quitados em nossas dívidas. José falou para o seu Antônio: possivelmente eu terei que pagar com juros. Será que a vida, ela também nos faz pagar com juros? Bem, se nós, quando estávamos vivenciando a experiência, aquela que a gente acabou contraindo os débitos, se nós éramos uma pessoa com o passar do tempo nos tornamos outra. Por quê? Porque nós angariamos experiências, nós nos tornamos, crescemos um pouquinho espiritualmente. É possível que essas experiências que chegarão no futuro, seja num futuro próximo ou não, elas estejam acometidas de um juros, sim. Mas que juros?
uma melhor adaptação das experiências que nós vamos vivenciar para aquela pessoa que nós estamos hoje. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos, por exemplo, um assassino, ele assassinou alguém, ele matou alguém, não significa que para ele aprender, ele necessariamente precisa ser assassinado. Muitas vezes ele pode passar por outras experiências muito mais ricas para o aprendizado dele, que não só ser assassinado para compreender essa dor que ele provocou, seja na vítima ou seja na família da vítima. Percebem? Então, vamos parar e pensar um pouquinho como o Pai, ele é justo e bom, que ele não nos deixará nunca, nunca desabrigados, nunca desamparados, e que nós, dentro de um contexto de estarmos vivenciando experiências difíceis numa existência, não significa que estamos sendo punidos, só significa que nós levamos um tempo para que a gente pudesse, entre aspas, pagar as dívidas que nós contraímos. Eu espero que vocês possam ter aproveitado bastante essa nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana, um bom domingo e que vocês possam mais e mais compreender o quanto o Pai, ele está na nossa vida e ele se faz justo todo o tempo. Fiquem em paz.